pessoal! Mais um episódio hoje da minha biblioteca para a sua e hoje eu vou trazer um livro de história. Um livro que talvez você se interesse muito, talvez você fique um pouco aí intrigado com o título e aí você vai buscar ler, tenho certeza, para conseguir desmistificar qualquer coisa que possa ter virado mito aí na sua mente. De hoje é um livro que eu já li há um tempo, é o Livro Negro do Cristianismo, 2000 anos de crimes em nome de Deus, do Jacopo Fo, Sérgio Tomá e Laura Maulicelli. Este livro aqui. Ele não é um livro grosso, mas ele é um livro muito interessante. Ele saiu pela editora Ediouro e ele faz uma linha geral assim da história do cristianismo, falando de todas as ações políticas dessa instituição religiosa, né? Porque quando a gente estuda história na escola, a gente acaba percebendo que a Igreja Católica ela se torna uma instituição política de muito mais peso, que acaba usando os entremeios religiosos aí para conseguir maior apoio, maior influência, mais riquezas, e enfim, a gente vê muitas das ações dela ali puramente política, não é verdade? E o interessante é que são escritores italianos, eles tiveram acesso ali a alguns arquivos no Vaticano e eles vêm colocando, assim, com base nesses arquivos, assuntos muito interessantes. Eles começam aqui o livro, por exemplo, dando uma introdução sobre os cristãos, sobre as heresias, o papel de Jesus, né? Tem um título assim, Jesus amava as mulheres. É fenomenal essa parte. Depois ele entra na primeira parte aqui que seria o cristianismo de seita subversiva à religião do império. Então, como que uma religião que era extremamente perseguida, foi perseguida por muitos anos, né? Quantos cristãos não morreram antes, né, do cristianismo ser oficializado como religião oficial, como que foi esse trâmite político para que o cristianismo se tornasse uma religião oficial ali do Império Romano e como que os reis, os imperadores vão fazer para conseguir uma maior influência desse grupo que eles percebiam que mais cresciam cada vez que eles eram atacados, né? Então existe uma escritora cristã que fala que o sangue dos cristãos eram como sementes no chão. Quantos cristãos não foram jogados lá no Coliseu ou em arenas para lutar com gladiadores, com animais? E quanto mais cristãos morriam por essa causa, mais pessoas queriam conhecer essa causa que fazia as pessoas morrerem. Isso é um negócio assim fantástico, né? Entender como que a mente humana funciona, né? Se ele tá morrendo por isso, deve valer a pena de alguma maneira. Eu quero ver o que é isso. E aí a pessoa ia ver e via que de fato valia a pena e enfim. Então tem uns temas muito legais, ele coloca como começa também a se tratar as heresias, o que eram as heresias, quais as principais heresias que eles observavam para poder decidir se aquela pessoa, aquele determinado povo seria considerado como herege, quais seriam as punições. Ele vai colocando tudo isso daqui. Depois entra na fase ali da Idade Média, onde vem os vários massacres, vem a parte ali do Carlos Magno, um personagem histórico muito importante ali na formação do Império Romano. Vem falando sobre as cruzadas, pessoal que curte aí cruzadas, cavaleiros templários. Esse livro aqui traz muita coisa legal e, gente, o mais importante, baseado em documentos históricos, o que dá uma veracidade muito mais interessante para sua leitura. E ele vai dar exemplos de várias cruzadas, a cruzada dos mendigos, a do pato sagrado, a dos príncipes e dos cadetes, vai falar sobre o massacre de Jerusalém, sobre os reinos, sobre Saladino, vai desmistificar um pouquinho essa figura do Saladino, que pelos cristãos por muito tempo foi pintado como um monstro, né? Ele vai falar muito também sobre essa questão dos infiéis, né? Que eles se chamam mutuamente aí de infiéis. E por fim, nós temos as heresias medievais, né? O que eram as heresias, como elas eram consideradas e como elas eram condenadas.
Depois a gente entra na fase da modernidade e aí a grande repressão que aconteceu neste período, quando os cristãos passaram a ser proibidos de ler a Bíblia, a caça às bruxas, e aí, por fim, entrando com a reforma protestante e os seus desdobramentos. É muito interessante que por um tempo, principalmente ali na França, né, a gente vê por volta ali da Revolução Francesa, já com a era do Iluminismo, né, este grupo dando as costas ao cristianismo, às religiões em si, exaltando a razão e fazendo as mesmas atrocidades que eles apontavam que a igreja fazia, eles faziam as mesmas, só que com um outro olhar, né? Então foi a repressão muito grande contra a igreja também, contra quem era da igreja, e aí nós tivemos a percepção ali do Lutero, que ele não foi o primeiro reformador, mas foi um que deixou um marco, né? Já são aí mais de 500 anos da reforma protestante, e com ele houve de fato esse rompimento. Outros tentaram, não foi para frente ou acabaram sendo mortos, e o Lutero ele consegue aí, com o apoio dos reis, dos pequenos reinos alemães ali, conseguir essa ruptura com a igreja, que até então era o pensamento predominante, né, na Europa Ocidental. Aí ele vai falar um pouquinho como ficou a Guerra dos 30 Anos e como que esse cristianismo ele vai vir para a América, né, na fase ali dos colonialismos. As justificativas, na verdade, era a catequização desses povos ditos selvagens, né, o que a gente chama de índio, os nativos aqui americanos. Eles seriam dignos, então, de serem apresentados ao reino dos céus. Então, no Brasil, se você lembra aí das suas aulas de história, você vai lembrar que existiam a formação de vários aldeamentos jesuítas, onde o jesuíta acabava, óbvio, né, utilizando a mão de obra desses índios de alguma maneira, nem que se fosse para explorar as drogas do sertão ou trabalhar ali na agricultura. Em troca eles eram catequizados, eram ensinados, né, a civilidade europeia, a se vestir como europeu, a falar, a andar e a comer como um europeu. Então tem essas justificativas também e a contraposição, como, né, poderia o índio ser digno de ser catequizado enquanto o negro não tinha direito a isso porque ele não tinha alma e tudo mais. Então são algumas contradições que ele vai abordar aqui nessa situação também. Depois entra a parte contemporânea, dizendo como que a igreja se desenrolou depois disso. Ela perdeu muito poder político, principalmente depois aí da era napoleônica, Revolução Francesa, e ela começa agora, recentemente, a tomar um pouquinho mais de visão novamente, né? Com o Papa Francisco, primeiro, nós temos uma igreja um pouco mais jesuítica, né? Um pouco mais popular frente às pessoas. Então nós temos um Papa aí que tem circulado um pouco mais os políticos, conversado, mantido contato. O livro ele vai até a ascensão do Papa Bento XVI. Então, a abdicação dele, a chegada aí do Papa Francisco, este livro não fala, pelo menos não na edição que eu tenho. Não sei se uma outra edição ele já tem esse acréscimo. Mas é uma leitura muito legal, bastante construtiva e acho muito informativa para você. Então fica a dica aí, um livro sobre a Igreja Católica e as suas ações aí nos seus mais de 2000 anos de história. Se você gostou do vídeo, curte aí, deixa o seu joinha, deixa um comentário se você quiser. Compartilha esse vídeo, divulga aí para os amigos, fala para os amigos seguir a gente também, ajude aí o canal a crescer. Se você quiser deixar alguma sugestão de alguma resenha, algum livro que você quer que eu faça, você pode deixar nos comentários também. E segue a gente no Instagram, Passeios e Leituras. Espero você no próximo episódio. Até lá!